irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler Hebreus, capítulo 12, versículos 6 e 7. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Então aqui a palavra de Deus está nos ensinando que o Senhor corrige aquele que ama. Ele corrige como um pai corrige um filho. Então veja que a correção do Senhor, a repreensão dele faz parte. Se nós somos filhos dele, vamos ser repreendidos por ele, porque ele é o nosso pai. E ele faz isso por amor, porque ele nos ama. E nós precisamos entender e refletir, será que nós estamos prestando atenção nas correções do Senhor? Será que nós estamos atentos para ouvir essa repreensão de Deus? Ou será que o nosso coração está fechado? Será que quando a gente escuta uma palavra, a gente sempre pensa assim, ai, nossa, aquele irmão devia estar aqui para ouvir essa palavra, ou nossa, essa palavra é para aquele irmão que estava precisando, é para aquela irmã que estava precisando dessa palavra. Será que toda palavra que a gente escuta, a gente só lembra do outro? Tudo é para o outro, a repreensão de Deus sempre é para outra pessoa na igreja? Às vezes a gente vai ler a palavra, nossa, esse versículo aqui tá falando do erro daquele irmão. Então tudo que a gente vai ler, a gente só lembra da outra pessoa, a gente só lembra do erro do outro, a gente nunca aplica para a nossa vida. Será que a gente não está errando em nada? Será que a gente está tão bom, tão certo assim? Então, nós precisamos, ao ler a palavra de Deus, entender, né? E procurar ouvir a voz do Senhor, a repreensão dele também, não só as coisas boas, mas também a repreensão. Será que o Senhor está me repreendendo nessa palavra? Será que eu não posso realmente melhorar nisso que está sendo pregado, que está sendo ensinado? Então, nós temos que abrir o nosso coração, porque a repreensão realmente dói, não é fácil a gente errar e receber uma repreensão do Senhor, mas é para o nosso bem, é para que a gente abandone aquele erro e não cometa de novo, certo? E até quero dar um exemplo. Eu estava uma vez, com alguns problemas, assim, com duas irmãs lá na igreja, e aí eu sabia que eu tinha que resolver aquilo, mas sabe quando você vai deixando para depois? Você vai deixando e aí você acaba enrolando, né? Só que eu sabia no fundo do meu coração que eu tinha que resolver. E aí um dia eu saí do culto, no domingo, cheguei em casa e quando eu abri o YouTube, o pastor Felipe estava dando um ensino ao vivo, que ele colocou assim, isso está acabando com você. Esse vídeo está até disponível no canal. E aí eu não sabia sobre o que era o assunto, só estava escrito assim, né? Isso pode estar acabando com você, algo assim. E aí eu fui e entrei naquele vídeo ao vivo ali e a palavra era sobre o perdão. Então veja, era a mesma situação que eu estava passando, que eu estava precisando resolver com essas duas irmãs na igreja. Então assim, naquele momento eu não costumo entrar muito em vídeos ao vivo, mas naquele momento eu sei que o Senhor preparou aquela hora para mim. E naquele momento eu senti a repreensão do Senhor, como que o Senhor dizendo para mim, você precisa resolver isso. Só que eu poderia ter ouvido aquela palavra sobre a necessidade de perdoar e pedir perdão, né? Eu podia ter ouvido e podia simplesmente ter jogado a culpa para as irmãs e podia ter falado assim, elas que venham me procurar, tá vendo? O Senhor tá irado com elas que venham me pedir perdão, eu tô certa. Eu podia ter feito isso, podia ter procurado a razão, só que naquele momento eu pensei o quê? Eu tô aqui, não é por acaso, Deus tá falando comigo, Ele tá falando comigo, não é com elas, então por que não eu orar e pedir ao Senhor ajuda para ter força para chegar nelas, abraçar elas, pedir perdão a elas? Então veja, eu trouxe aquela repreensão para mim, porque eu sabia que o Senhor estava querendo que eu resolvesse logo isso, que eu estava adiando isso. E eu fui lá, e fiz exatamente isso. Eu orei antes, claro, e eu fui com sinceridade, tentar resolver aquela situação assim, sem ficar discutindo nem nada, jamais. Eu queria mesmo me livrar daquele peso. E eu abracei elas, pedi perdão a elas e hoje está tudo bem, graças a Deus. Então veja, aquela repreensão na hora doeu, foi difícil,
aceitar aquilo, né? Porque não é fácil. Mas depois, irmãos, o fruto, ele é maravilhoso. E a gente vê que tudo que Deus faz, né, por amor. E Deus ali me ajudou, me deu forças e hoje tá tudo bem. E não tem nada melhor nesse mundo do que a gente obedecer a palavra de Deus, sabe? Depois o Senhor, ele te traz um alívio, né? Uma leveza, uma alegria. Então, sabe, é isso, é a gente ouvir a palavra e aplicar para nossa vida. Né? Essa palavra, ela pode estar falando com outras pessoas sim na igreja, mas será que não pode estar falando comigo também? Será que eu não estou jogando tudo só para os outros, né? O que eu posso fazer? É igual a questão de marido e mulher, né? Às vezes o marido joga a culpa só na esposa, a esposa só no marido, mas a gente não olha para si, né? O que a gente pode melhorar. Então, essa palavra que eu queria deixar aqui, né? Que o açoite, a correção do Senhor é para aqueles a quem Ele chama de filho. Então, se o Senhor está te repreendendo, está te chamando a sua atenção em algo, escute a voz dele porque é para o seu bem. É para que você siga o caminho correto, que você seja abençoado por obedecer a Ele, tá bom? O Senhor, Ele nos ama e Ele nos ajuda aí nas nossas dificuldades. Que Deus abençoe a sua vida.